do Chelsea. É o cabuloso. Segue o líder. E a gente tem sim chance de ser campeão. Do artilheiro! Segue o líder. Fabrício Bruno de cabeça. Bateu! Ganhando do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo e do Fluminense. Ah, Chelsea. Ligando pra marcar o jogo. Mais um gol do Caio Jorge. Então brilha, Caio Jorge! Tá gostosinho demais. Segue o líder. Bem, gente, boa tarde, Globo Esporte tá no ar, você viu, hein? O torcedor cruzeirense está empolgado. 11 anos que o Cruzeiro não era líder do Campeonato Brasileiro. A última vez foi em 2014, quando o time foi campeão nacional. Aliás, que sexta, hein, meu povo? O Galo ganhou, tá todo mundo feliz. Bom demais. Vamos começar falando do Cruzeiro? Ontem no Maracanã, pela frente, o Fluminense. Melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, despedida do John Ares. Só esqueceram de avisar o Cruzeiro e o artilheiro do Brasileirão. Como o Cruzeiro consegue ser uma equipe absolutamente contundente. A gente se entrega dia a dia para que a gente possa fazer grandes jogos. Esse foi o Cruzeiro lá no Maracanã. Nesse vacilo da defesa do Fluminense, o Cruzeiro descolou a primeira chance de abrir o placar. Chutaço do Matheus Pereira, mais um Fábio. Ei, Fábio! Tivemos um remate que o Fábio fez uma defesa estrondosa. O Mister ficou impressionadíssimo, o Fábio também ficou. Quando viu onde o Fabrício Bruno encaixou essa bola, bem lá na gavetinha da rede. Muita categoria na cabeçada. Primeiro gol do Fabrício Bruno nesse retorno ao Cruzeiro. Sou muito feliz de ter voltado para casa. E, acima de tudo, está entregando resultado. O Fabrício acabou finalmente de fazer um gol, que ele já andava a correr atrás. Você reparou que a batida do escanteio foi do Matheus Pereira? Foi mais uma noite de garçom do 10. Mas garçom de restaurante chique, menino, que serve prato refinado. Olha só esse passe dele pro Caio Jorge. Aí fica fácil ser artilheiro do Brasileirão. Anota, 12º gol do KJ. Tá voando o Caio Jorge. Um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é? É um modelo que ele está como o peixe na água para jogar. E com a sua qualidade tem feito os golos. O Cruzeiro é uma equipe eficiente fora de casa, é muito coesa defensivamente e quando tem as oportunidades consegue matar. O Fluminense ameaçou muito pouco no primeiro tempo. E ainda quase foi surpreendido pela ousadia do Lucas Romero. Que isso, meu filho, do meio de campo. Mas na segunda etapa, é saber sofrer que eles falam, né? Então, o Cruzeiro soube sofrer. E a trave se tornou a melhor amiga do goleiro do Cruzeiro. Parou o chute do Thiago Silva, a cabeçada do Lima e esse chutaço do Freitas. Um tempo da defesa e o outro do ataque. E agora pode gritar, torcedor. Segue o líder. Não é líder à toa, né? O Cruzeiro é sim uma equipe aspirante à disputa do título. Não me incomoda a posição que eu estou na tabela. Temos um jogo daqui a 2 dias com um Juventude que precisa de pontos. Nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos. Deixa eu te mostrar como é que tá a tabela cruzeirense. Pode printar, tirar foto, porque o Cruzeiro é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, 14 jogos. O Flamengo é o vice-líder com 27 pontos. E atenção, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Depois vem o Bragantino também com 27 e 14 jogos. Deixa eu te mostrar um detalhe do segundo gol do Cruzeiro que é bem interessante. Repara pra você ver, o Fagner vai recuperar a bola no campo de defesa e o Cruzeiro dá tipo uma aula de contra-ataque. Ele vai conduzindo a bola, passa do meio de campo e repara a distância entre o Fagner, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Eles estão bem distantes, mas a partir daqui, depois do passe, a movimentação é muito precisa. Jogadores do Fluminense, tá todo mundo povoado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
muitos jogadores do tricolor carioca, só que o Cruzeiro, com apenas o Matheus Pereira e a movimentação do Caio Jorge por trás da defesa, vai chegar no gol. E o passe do Matheus Pereira também não é qualquer coisa. Vitória importantíssima do Cruzeiro, também dando aula de contra-ataque. Caio Jorge, vocês viram? Ele comentou sobre o interesse do futebol europeu nele. Tá no nosso site ge.globo. Atenção, Zenit da Rússia e Bayer Leverkusen da Alemanha sondaram o atacante. Ele disse que está super tranquilo. O Cruzeiro também não pensa em negociar o jogador por menos de 25 milhões de euros, que dá mais ou menos 160 milhões de reais. Vamos mudar de assunto? Que ontem já é o seguinte, ser Cruzeiro é muito bom e respeito maior. Quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica melhor. Quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica sorridente, feliz. O atleticano fica modorrento até quando ganha. Ele chega sorridente no seu trabalho. O americano, por exemplo, que reclama até de contratação, que chega, sei lá também, se contratação boa também. Ele chega também, fica sorridente, feliz. Olha só, tem um sorrisinho querendo sair aqui, só que eles estão fingindo que estão mal-humorados. Minas Gerais fica da hora, o céu é azul. Já dizia Yuri Gagarin. A terra é azul. Então, do céu... Pelo tamanho da sua carência, Gão, qualquer coisa realmente você vai fazer Rafael, parece que o Cruzeiro foi campeão, né? Vocês não entendem o que é ser Cruzeiro. Tá o maior time de Minas, o maior campeão de Minas, o maior campeão do Campeonato Brasileiro, o maior campeão de Libertadores aqui, o maior campeão de Supercopa, o maior campeão de tudo que vocês puderem imaginar, gente. Deixa a Então continue aí com essa modorrência de vocês e eu fico feliz, porque incomodar faz o meu papel. É o meu papel incomodar mesmo. Assim mesmo. Vai, é o meu papel incomodar. Você citou os céus, agora nós vamos citar os mares ou rios também. Tudo Cruzeiro, porque, tudo azul. segundo o Jardim, o Caio Jorge está igual um peixe dentro d'água. Chama. Quem dera ser um peixe. Está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Caio é um avançado, vive de golos. Em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é? O futebolista, às vezes, há um jogador que tem qualidade, mas não se enquadra bem no modelo de jogo. O Caio enquadrou-se bem e também é um modelo que ele está como o peixe na água para jogar. E com a sua qualidade tem feito os golos. Mas como já disse, nós temos o Fabrício Bruno, nós temos o Mateus, temos o Romero, temos muitos jogadores que ao longo deste ano têm tido uma performance importante. Por isso quero valorizar o coletivo. O coletivo para mim é o fundamental para o sucesso desportivo. O Cruzeiro é um time tão mineiro, mas tão mineiro, e o time que mais se identifica com o mineiro, que até o Caio Jorge, que é o principal artilheiro hoje do Brasil, veio naquele famoso ditado come quieto. Ninguém falava do Caio Jorge. E eu falava dele aqui do programa. Gente, nós estamos comentando do Gabigol, nós estamos comentando aqui sobre fulano, sobre Beltrano, ninguém está falando do Caio Jorge, que está se preparando e se condicionando para essa temporada. No ano passado ainda não estava 100% da sua forma física. Teve até uma confusão com a mãe dele no estádio, que alguém xingou ele, porque né? ele realmente não vinha bem. No ano passado, por exemplo, logo na estreia, assim, nos primeiros jogos, ele perde um pênalti, é muito criticado pela torcida. Aqui eu pedi paciência. Graças aos gols dele e às atuações dele, a gente chega à final da Copa Sul-Americana no ano passado. É o cara que faz o gol na final, inclusive. E é um cara que tirou um pedaço das férias para poder se condicionar. Se condicionou e o resultado está aí como o maior artilheiro hoje do Brasil na atividade. Então já vamos mostrar, Gão, o que te deixou tão contente. Cruzeiro na liderança, pode rodar aí a partida. Bebel, tem uma característica do time do Jardim, que é o seguinte, nos primeiros 30 minutos, o Cruzeiro, ele dá um sufoco e faz um calor no adversário. E aí teve uma jogada ou outra do Fluminense, que realmente, o Fluminense tem que se levar em consideração também, fez um grande Mundial, não há o que discutir. Né? O Cruzeiro ganhou de grandes adversários até aqui. E o Fluminense também tentou dar um pouco esse calor também. Mas o Cruzeiro se aproveita desse momento em que os times estão tentando jogar, principalmente nos seus domínios, né? Aí a defesa do Fábio, a defesa que seria o meu 3-0 e eu acertando. O Fábio é de outro planeta, não tem lógica um negócio desse. E aí o Cruzeiro dá esse sufoco e nesse sufoco sai o primeiro gol. Gol do Fabrício Bruno, aí no escanteio do Matheus Pereira, que também vinha contestado o ano passado e agora está num momento muito bom. E é aquele negócio, o Leonardo Jardim, ele separa cada jogador, mapeia cada jogador, coloca cada performance individual também pelos seus preparadores físicos que vieram junto com ele, preparador físico do Cruzeiro, se alinharam, entenderam qual que é o processo e foi pra cima. E aí o Caio Jorge, famoso come quieto. Fica de boa, tranquilinho, não tem ninguém falando dele, se preparou, se condicionou e aí tá aí o resultado. É um cara de muita explosão física, é um camarada que tem muito oportunismo, sabe posicionar dentro da área, não tem bola perdida, velocidade,
característica realmente desse atacante que o Cruzeiro precisava e do atacante que sempre fez parte do plantel do Cruzeiro. Esses atacantes, tipo assim, quando você menos espera, o camarada tá muito bem posicionado. Ele me lembra muito também, por característica também, a época que o Marcelo Ramos e o Roberto Gaúcho jogavam junto, com o Paulinho McLaren também. Sempre tem aquele jogador que um dos três sempre estava bem posicionado dentro da área. Vira e mexe, o Caio Jorge está sempre incomodando os adversários e é aquele atacante chato que o zagueiro odeia enfrentar. Ô, Gão, e no segundo tempo o Fluminense foi bem melhor. Você acha que o Cruzeiro cansou? Não, acho que pelo contrário. Acho que o Fluminense, ele deu uma ajustada no seu sistema, o Cruzeiro tentava sair, e aí é mérito realmente do Fluminense, talvez do Renato Gaúcho, que deu uma ajustada no time, principalmente porque ele começou a trabalhar a saída das laterais do Cruzeiro. E a quantidade de bola na trave, hein? Também. Mas defesa do Cássio também. Mas também o Cássio também salvou também nesse sentido, e aquele negócio, né, gente? O time que quer ganhar e quer ser campeão, não basta só bons resultados, não. Às vezes a sorte também tem que estar do lado dele, e aí a gente tem que conferir sobre isso também. Ótima atuação do Cássio também, quando precisou, foi muito seguro, não deu sustos à torcida do Cruzeiro, né? E aí aquele negócio. Mas é só nos primeiros 30 minutos do segundo tempo. Depois o Cruzeiro toma de novo as rédeas da situação, começa a controlar a partida e por muito pouco não sai um 3-0 também. Seria 4, né? Se não fosse aquela defesa no Fábio no início também. Né? Beleza, e agora vamos ver a repercussão. Meninas, só o Cruzeiro Esporte. Vamos fazer o seguinte, então. A Coca-Cola não fala que ela é gigante, não. Vocês que têm essa dificuldade dá uma segurada, papai. Dá uma segurada que o seu time é ó. Dá uma segurada. Agora o Vitinho voltou. Ô, Vitinho, você tá criando uma discórdia aqui nessa bancada. Pelo amor de Deus, dá as informações desse Cruzeiro e Juventude. Ô, Bel, e olha que eu nem falei nada. Eu não entendi, o pessoal gosta de falar de mim de qualquer jeito. Mas vamos lá, vamos passar as informações. Ó, mais de 30 mil ingressos já estavam vendidos antes mesmo do jogo de ontem, né? Quando o Cruzeiro ainda nem tinha assumido ainda a liderança de fato do Campeonato Brasileiro. Então você imagina agora como que está a procura de ingressos para essa partida do domingo contra o Juventude aqui no Gigante da Pampulha. A expectativa é de 50 mil torcedores. Essa é a carga de ingressos que a empresa que administra o estádio colocou à disposição. Então a gente deve ter um público bem interessante aqui no domingo. A gente sempre fala com a turma, né, que vem para o estádio, chegar um pouco mais cedo. Os portões, as catracas e também o estacionamento abrem 1h da tarde, portanto 3 horas antes do jogo. Chega bem cedo para a turma não ter problema. E aí, falando desse jogo já de domingo, o Cruzeiro já está em Belo Horizonte, inclusive treinando neste momento. A reapresentação na Toca da Raposa foi às 11 horas da manhã, e aí o técnico Leonardo Jardim já começando, né, a fritar ali os miolos, como dizem lá no interior, em relação a esse jogo contra o Juventude. Ele não vai ter o goleiro Cássio, porque recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, vai cumprir suspensão. E aí fica a grande dúvida, né, de quem vai ser o goleiro. A principal opção do Leonardo Jardim é o Léo Aragão. Vamos ver se vai ser ele mesmo a opção do treinador. Por outro lado, o Kaique está de volta, cumpriu suspensão lá no Rio de Janeiro. O Kaique, o garoto Cauã Prats, que foi relacionado, jogou, foi muito elogiado pelo treinador, foi a opção, mas agora sim o titular está de volta para essa partida contra o Juventude, Bel. Valeu, Vitinho. Depois que ele lançou a semente da Discord, que ele chega bonitinho das informações todas, né, Gão? Cauã Prats colocou o Diego Arias no bolso, que ficou bravo com o garoto também na substituição, viu? Mandar um abraço pro meu amigo Malone aí, fazendo aniversário, que tá feliz com essa situação também do Cruzeiro, com esse momento agora. Aproveitar apenas essa situação para falar para vocês do Mineirão que vocês precisam melhorar muito essa condição das pessoas que estão chegando lá para poder fazer esse reconhecimento facial. Eu, por exemplo, fiz a minha biometria antes e acabou que chegou na catraca e não foi reconhecido. E aí eu tive que passar um tempinho ali para poder ainda ajustar isso. Tem que facilitar demais, gente. Tá bem confuso ainda todo mundo. O Cruzeiro também precisa melhorar muito essa condição também, tá, gente? E dar um recado para vocês, pessoal. Hoje em Lafayette tem Charlie Way Jr. na Duque, uma das maiores casas de rock and roll do interior. Então, na Duque de Lafayette, o Hugão vai estar junto com a Pretty. E amanhã, no Underground Black Pub, aqui em Belo Horizonte, eu sou a última banda, fica ali atrás da PUC do Coração Eucarístico. Terá, então, Charlie Way Jr. Hoje na Duque de Lafayette e amanhã no Underground Black Pub, atrás da PUC do Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. Então, vamos ver como o Atlético